dia do lindo mês de Maria, uma criança nasceu envolto em perfume, trazendo na fronte o lume que o Mestre Divino lhe deu. O sol naquele momento. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui estamos de volta para mais uma terça online da nossa Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Como todos sabem, de 15 em 15 dias, nós trazemos para os nossos companheiros que acompanham o trabalho da casa a palestra de um confrade a respeito de um tema relevante para a nossa doutrina espírita. E fazemos isso sempre de forma online, com forma de facilitar àqueles que se situam em regiões mais distantes, né, da nossa casa espírita, que fica situada na Rua Gazeta da Tarde 235, na Taquara, no Rio de Janeiro. Eu sou o Afrânio, como vocês podem ver no rodapé desse slide, né, dessa imagem. E hoje vamos receber aqui, com muita alegria para todos nós, o nosso companheiro Éder Andrade, que irá nos trazer a palestra dele, o estudo dele sobre a transição planetária, baseada no livro A Caminho da Luz. Antes de passarmos a palavra ao nosso querido Éder, nós vamos ler uma mensagem inicial, pedir ao Ricardo para colocar a mensagem, a fim de que nos harmonizemos para o estudo da noite de hoje. Essa mensagem é Tesouro, o título dela. É uma mensagem de Emmanuel, está no livro Páginas de Fé. Diz assim o nosso querido Emmanuel: Tesouro. Tanto quanto desejes, podes ter um tesouro, uma frase de paz, um aperto de mão, algum pequeno auxílio, a desculpa espontânea, um sorriso fraterno, um minuto de apoio, a incompreensão que esqueces, a queixa que não dizes. Possuis tudo que dás pelas notas de Deus. Então, uma mensagem de Emmanuel muito interessante, muito importante para nós, nos mostrando que todos nós temos um tesouro à nossa disposição. Todos nós podemos fazer mais do que, a princípio, nós possamos pensar que somos capazes, né? Nós temos um tesouro, nós podemos dar uma frase de paz para uma pessoa que necessita, um aperto de mão, um gesto de amizade, portanto, algum pequeno auxílio, podemos desculpar espontaneamente, darmos um sorriso fraterno, um minuto de apoio, né? A incompreensão que esqueces, a queixa que não dizes. Então, são atitudes que nós podemos ter ao longo da nossa vida que demonstram a nossa indulgência, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de amar o nosso semelhante. Nós possuímos tudo isso, como diz o Emmanuel, tudo isso que nos é dado pelas notas de Deus. Então é isso, meus amigos. Nós vamos, então, pensando nessa mensagem que o Emmanuel nos traz com tanto carinho para nós, do livro, como disse anteriormente, do livro Páginas de Fé. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial, pedindo, Senhor, a tua presença entre nós nesta noite, para que possamos estar bastante receptivos às reflexões que o nosso companheiro Éder Andrade trará para nós, para que possamos aprimorar os nossos conhecimentos e solidificar a nossa fé. Então, Senhor Jesus, abençoa o trabalho desta noite, abençoa as palavras do nosso querido Éder, que ele possa ser muito envolvido pelas
e pela espiritualidade amiga que conosco realiza esse trabalho na noite de hoje. E, Senhor Jesus, pedimos também o teu amparo para a nossa casa espírita, para que ela continue sendo esse ponto de luz no universo da divulgação do teu evangelho, mestre. E, portanto, mestre, em teu nome, em nome do professor Eurípides, em nome de todos os trabalhadores espirituais da casa e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por início a nossa reunião da noite de hoje. Com a palavra, então, o nosso querido amigo Éder Andrade, para que discorra sobre o tema que eles propôs, a transição planetária baseada no livro A Caminho da Luz. Boa noite, companheiros. Estamos aqui mais uma vez para falar para a comunidade do Centro Espírita Eurípides Barçanufo sobre um tema muito atual. Nessa terça-feira, dia 11 de outubro, nesse horário de 8 horas, a pedido dos companheiros da casa. Nós vamos falar sobre a transição planetária, o momento que nós estamos vivendo, mas com base na obra A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Isso em 1938, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Uma visão histórica, mas que vai nos ajudar a entender o que de fato se passa. Para que a gente possa entender o contexto da transição planetária, que é um contexto amplo, nós não podemos enxergar a transição planetária apenas no momento que nós nos encontramos agora, porque tudo que está eclodindo na nossa sociedade, no mundo, é reflexo de um processo que já vem rolando há algum tempo. E Emmanuel previu isso. Previu e colocou de maneira clara no livro A Caminho da Luz, mostrando a todos, antes da Segunda Guerra Mundial, que a espiritualidade já vem velando pela humanidade desde a Idade Antiga, enviando espíritos missionários com o propósito de ajudar a humanidade a se melhorar. Então, esses missionários da luz que reencarnaram no planeta Terra em determinados momentos da história para alavancar, se nós podemos dizer assim, a humanidade, procurando dar exemplos, procurando mostrar o caminho correto, norteando a sociedade, já vem acontecendo há muito tempo, até mesmo na Idade Antiga, quando, por exemplo, Paulo de Tarso, ele teve a visão espiritual do Cristo que o convocou a trabalhar em prol do bem, deixando de ser um dos maiores perseguidores do cristianismo para ser um dos maiores defensores. E depois, São Francisco de Assis nasce na Itália com o objetivo de dar um exemplo à cristandade de trabalho em prol do próximo. Lembrando a todos que São Francisco de Assis, ele foi um dos apóstolos do Cristo que renasce, reencarna na Itália. São João Evangelista, que vai reencarnar na Itália e, como filho de uma família abastada italiana, e ele, com o passar do tempo, se converte e muda seu nome, sobrenome Bernardoni, se eu não me engano, para São Francisco de Assis. Então, esses espíritos missionários já vêm fazendo um trabalho há muito tempo para chamar a atenção dos homens da responsabilidade para com eles próprios. Mas, infelizmente,
eu sou obrigado a reconhecer que a humanidade ela é muito heterogênea. É uma grande escola de almas, um grande reformatório, um hospital, um sanatório, se nós podemos dizer, aonde todos estudam, trabalham para se melhorar em prol do bem. E isso desde a Idade Antiga. Na Idade Média, não foi diferente. A espiritualidade enviou missionários para tentar guiar os homens na cristandade do mundo ocidental, em particular, porque o mundo oriental seguiu outra vertente, mas não ficou desamparado, porque Cristo enviou também missionários para o mundo oriental para levantar a moral, a autoestima das sociedades, para as pessoas poderem evoluir. Mas como nós temos o relato mais em particular do mundo ocidental, embora no livro A Caminho da Luz ele fale também na Índia, na China, no Oriente, que missionários de esferas mais elevadas reencarnam para poder ajudar aquelas comunidades a evoluírem. Muito bem, mas e a relação com o momento atual? A relação com o mundo que nós estamos vivendo? Quando nós pegamos a história e comparamos, por exemplo, a Idade Moderna com o momento atual, a gente vê uma contemporaneidade muito grande, porque certas questões que eclodem hoje, elas, de uma certa forma, já vinham sendo acenadas por missionários no início do século XVI. Pensadores, filósofos já vinham acenando com a possibilidade de uma grande transformação histórica, desde que o homem mudasse a maneira de pensar. E é exatamente o que se reflete nos dias de hoje. Porque quando nós falamos da transição planetária propriamente dita, que vem sendo muito badalada, principalmente nesse século, que nós estamos agora no século XXI, não é verdade? Qual é o sentido de que nós desejamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? Mas a essência, a base, o alicerce para esse processo de transição está lá atrás. Está quando Emmanuel organizou o livro A Caminho da Luz e procurou nos mostrar que o homem já vinha tendo atitudes comprometedoras que atrasaram, frearam a sua evolução, contribuindo para guerras, grandes conflitos, principalmente século XVIII, século XIX, século XX. Se nós pegarmos o período que vai da Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial, as grandes guerras europeias, guerras napoleônicas, nós temos aí um conjunto de comprometimentos que se desdobraram. A Europa ocidental é reflexo de tudo isso. As confusões que ocorrem na Europa Oriental e na Ásia Ocidental, se nós podemos dizer, tem um reflexo muito grande nesse intervalo de tempo, no final da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. E nós, que fazemos parte do continente americano, nós também temos os nossos compromissos. E o maior compromisso é o exercício da prática do amor, da prática da caridade e do estudo esclarecedor. Infelizmente, eu sou obrigado a admitir que a falta de amadurecimento do senso moral de todos nós está freando a nossa evolução. Alguns companheiros até se perguntam por que está acontecendo tantos problemas. Porque, infelizmente, o processo de evolução, eu digo infelizmente, mas na verdade é o raio-x da sociedade, a evolução ela é muito individual.
Então, no universo de uma comunidade, alguns evoluem mais rápido do que outros, alguns são mais resilientes do que outros, alguns entendem melhor que o processo de resignação ele tem que ser relativamente proporcional ao nosso processo de educação, ao nosso processo de evolução e de aprimoramento. Se nós não nos melhorarmos, nós não vamos evoluir no ritmo que nós gostaríamos. Eu recebi uma mensagem pela internet convocando a todos a orarmos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. E esse convite ele é extremamente pertinente, porque só um movimento coletivo de oração pode nos ajudar. Mas isso não quer dizer que o homem também não tem que fazer sua parte. Ou seja, nós, individualmente, somos muito diferentes moralmente um dos outros. Então, mesmo estando dentro da mesma comunidade, uns apresentam um amadurecimento do senso moral maior do que outros. Apesar do indivíduo estar tanto tempo frequentando uma casa espírita, o seu processo de amadurecimento ele é mais lento do que outros que chegam depois. Aí vem aquela questão dos trabalhadores da última hora. Por que os trabalhadores da última hora receberam o mesmo pagamento do que os trabalhadores que chegaram na primeira hora? Porque eles tinham maturidade em realizar, num intervalo de tempo menor, o mesmo que os trabalhadores que chegaram na primeira hora. Então, às vezes a gente acha que a antiguidade é posto, mas não é bem aí assim que a coisa funciona em termos espirituais. Por quê? Nós somos espíritos falíveis, somos pessoas que estamos em processo de melhora, de crescimento e de evolução, e cada um evolui num ritmo. Às vezes, nós somos seduzidos pelas nossas paixões e somos reféns dos nossos arrastamentos. Como que eu posso ajudar uma pessoa apenas com a exposição de uma fala? Eu tenho que dar exemplos. Existe um caso contado sobre Mahatma Gandhi que foi um exemplo muito interessante, que serve para a gente. Segundo contam, Gandhi era procurado por muitas pessoas para resolver problemas até domésticos, como um caso de um pai que levou um filho para que Gandhi convencesse o filho a não comer tanto sal. Olha que coisa simples. E Gandhi conversa com o menino e diz a ele o seguinte: olha, eu vou conversar com ele, mas daqui a 2 ou 3 meses você traga ele aqui de novo. Passado o tempo, Gandhi perguntou ao pai: o menino parou de comer sal? O pai falou assim: não. Eu falei com ele disse que você conversou com ele, mas que ele não tinha a força de vontade para deixar de comer sal, do jeito que ele vinha comendo. O Gandhi falou: então eu vou agora voltar a conversar com ele e você vai trazê-lo daqui a 3 meses novamente. Gandhi voltou a conversar com o menino, do mesmo jeito que conversou anteriormente, e disse para o pai: daqui a 3 meses, traga ele aqui. Passou o tempo, Gandhi até esqueceu, porque eram tantas coisas que aconteciam, e aparece o pai com o menino. E Gandhi perguntou: e o menino parou de comer sal? O pai falou: curiosamente, diminuiu tanto que ele quase não come. O que o senhor fez? Aí Gandhi disse para ele assim: a primeira vez que você esteve aqui, eu não tinha como não deixar de comer sal porque eu não sabia. Mas na segunda vez que você voltou, eu passei 3 meses fazendo jejum
de sal, para que eu tivesse ascensão sobre o menino. Então, quando vocês retornaram pela segunda vez, eu estava 3 meses sem comer sal. Então, eu disse a ele: meu filho, não coma sal. Eu parei de comer. Deixe de comer sal, porque senão você vai morrer, vai ter problema de rins. E o menino, influenciado pela psicosfera de um espírito elevado, se sentiu tocado e diminuiu a quantidade de sal que ele vinha comendo a ponto de quase parar. O pai ficou surpreso e Gandhi disse para ele: não adianta a gente falar, nós temos que dar exemplos. E é exatamente o que nos falta no momento que estamos vivendo. Estamos passando por uma fase tão difícil que nós precisamos de exemplos. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou, faço questão de dizer para os companheiros do Eurípides Barçanufo, não sou melhor do que ninguém. Então, eu estou muito aquém de dar algum tipo de conselho, tá? Por quê? Porque eu tenho as minhas questões. E as minhas questões, elas muitas das vezes me levam a pensar naquilo que eu falo. Eu tenho que ser coerente nas minhas atitudes com as minhas ações. E eu sinto, eu percebo o quanto é difícil a gente ser coerente, porque nós ainda somos espíritos em processo de evolução. Eu assisti na internet uma melodia uma melodia tocada à moda sertaneja, muito bonita, falando sobre a oração dos imperfeitos, algo parecido, tá? Eu não sei se o nome é esse ou Canção dos Imperfeitos. E eu achei interessante porque aquele que canta na internet, ele diz uma coisa, que nós somos criaturas imperfeitas em processo de reconstrução. E é exatamente aí que reside a nossa grande dificuldade planetária nesse exato momento. Todos nós que estamos reunidos na comunidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, da América do Sul, da América, do continente americano e do planeta Terra, como um orbe que ainda está marcando passo num processo de provas e expiações. Como é que nós vamos querer dar uma passada mais larga e entrarmos no mundo de regeneração? Esse processo de mudança é um processo vibratório, em que nós temos que fazer por onde nos modificarmos em termos de vibração, fazermos por onde merecer. Coletivamente, nós vamos mudar a vibração do planeta para um mundo melhor. Mas isso não tem como você impor a ninguém. Você não pode chegar para um jovem que está vivendo um momento, o ápice do seu vigor físico, e dizer para ele: meu filho, se poupe, não faça determinadas coisas. Quando você para e lembra que você também foi jovem, você talvez não tenha tido quem dissesse isso, mas se tivesse alguém que chegasse e falasse: olha, coloca as barbas de molho, evite, pode ser até que a gente teria botado o pé no freio, reduzido a marcha. Poderia até. Mas, pelo que a gente percebe, o ser humano ele é muito passional. E por sermos naturalmente passionais, fica difícil você colocar um freio, uma trava nas suas paixões, nas suas emoções, nos seus arrastamentos, e deixar de ser quem somos de uma hora para outra, porque isso é um processo.
e eu diria que nós estamos num processo de convalescência espiritual, num processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento, ele só vai se concluir quando a gente, digamos assim, de uma maneira objetiva, passar por essa prova. Deixar de ser uma expiação aonde a gente se revolta, para vivermos uma prova aonde a gente aceita de maneira mais simples, de maneira mais consciente. O processo de transição planetária, no momento que nós estamos vivendo, eu diria que seria mais ou menos um processo de expiação coletiva, onde nós estamos vivenciando, revoltados, porque não conseguimos aceitar o que se passa ao nosso redor. No momento em que nós amadurecermos enquanto comunidade de forma coletiva, nós vamos passar de uma expiação para uma prova. E na prova, o indivíduo ele já se encontra mais amadurecido para lidar com as questões. Ele não vai se rebelar tanto, ele não vai se revoltar tanto. Ele sofre em silêncio, ele é resiliente, ele tem, digamos, a consciência de que o mundo não vai mudar, mas ele tem que fazer a parte dele. Eu diria que nós estamos vivendo aí uma transição, como antigamente naqueles discos, quem viveu a época das discotecas, né, dos anos 70 para os anos 80, o pessoal fazia uma espécie de mixagem. Isso foi um termo muito comum para no final dos anos 70, onde alguns discos eles tinham essa montagem. Quando uma música estava terminando, a outra começava. Então, não havia um intervalo de silêncio entre uma faixa e a outra do disco. Havia uma mixagem onde um ciclo, antes de terminar, o outro começava. E é exatamente o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma espécie assim de transição, uma mixagem. O mundo de regeneração ele já começou há algum tempo. Por quê? Porque nós encontramos espíritos com uma elevação de ordem moral muito grande, que nos dão exemplos. Espíritos que reencarnam para nos auxiliar. Grandes missionários, não só dentro do espiritismo, mas dentro das religiões católica, protestante, religiões hinduístas, religiões asiáticas, que são verdadeiros avatares, se nós podemos dizer assim, guardando a devida proporção. Indivíduos que dão exemplos de ordem moral, reencarnaram com o objetivo servir de exemplo para aquela comunidade. E nós temos isso no nosso país? Temos. Porém, não representa a grande maioria, representa a minoria. Mas o processo de transição, ele já começou. Para que as outras pessoas elas possam se espelhar nesses exemplos. Em muitas casas espíritas, nós temos grandes trabalhadores que estão à frente dessas casas, liderando trabalhos assistenciais, trabalhos de fluidoterapia. Não são indivíduos santos, são indivíduos que reencarnaram, encontram-se no planeta Terra, ainda corrigindo algumas arestas, mas já apresentam muitas qualidades que os colocam em destaque em relação aos demais. Agora, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. A gente, cada dia, a cada estudo como esse, a gente para pensar: o que eu ainda posso fazer para me melhorar?
De vez em quando a gente dá uma escorregada, tem dias que a gente acorda mais animado, mais assim, com a nossa estima mais elevada. Tem momentos, por exemplo, que nós acordamos mais tristes, mais cabisbaixos, mais assim, um pouco deprimidos, talvez. Mas é normal, faz parte desse contexto, principalmente quando a gente liga a televisão em determinados horários e determinados canais, e a gente vê no noticiário notícias que não são muito oportunas. Porque, infelizmente, às vezes a mídia ela se utiliza dos dramas da sociedade para ganhar audiência. E nós precisamos selecionar um pouco a programação para mantermos um certo equilíbrio, sabendo, às vezes, que, infelizmente, nós nos afinamos com certas coisas que acontecem. Por quê? Porque nós não somos espíritos evoluídos. Os problemas que a sociedade vivencia, as crises, os dramas sociais que eclodem nas cidades brasileiras, que hoje a internet e uma mídia globalizada permite que a gente fique sabendo em tempo real, eles tinham que ser um pouco mais revistos, porque nós não podemos jogar na mídia só aquilo que dá audiência de ruim, porque, infelizmente, a gente observa que eles colocam, veiculam na mídia e repetem aquilo feito um disco arranhado do lado sombrio da nossa sociedade. Mas nós temos coisas positivas, nós temos coisas boas que deveriam ser veiculadas para que as pessoas pudessem ver que existe um lado positivo. Infelizmente, eu não estou falando nada demais e nem estou citando nomes, mas eu estou dizendo algo que de fato ocorre. Nós temos que divulgar o que de bom se faz. Nós temos que propagar o que de bom nós construímos. É importante? É importante, sim, nós falarmos que estamos ajudando, não para aparecer, mas estamos falando daqueles que foram beneficiados, das pessoas que buscam a casa espírita para o atendimento fraterno, para receber uma orientação dos trabalhadores mais antigos da casa, que têm uma grande experiência, que tiveram um grande contato com Chico Xavier, receber oradores com experiência de vivência de outros estados, que vêm nos brindar, trazendo palestras, e citam exemplos importantes que vão ajudar na nossa formação, que não é uma formação, digamos assim, informal, mas uma formação de autodidáticas, onde a gente busca o conhecimento para nos melhorarmos. É isso que a gente vem fazendo sempre, lendo, estudando, pesquisando, procurando divulgar pensamentos, procurando compartilhar ideias. Nós vamos conseguir atingir alguém em algum lugar, tanto quanto na condição de encarnados, quanto na condição dos desencarnados. Vamos. Agora, eu sou obrigado a dizer isso e repetir. Nós não somos pessoas perfeitas. Em algum momento, a gente, infelizmente, porque não conseguimos nos manter em oração e vigilância 24 horas, a gente vai cometer alguns equívocos. Mas sabemos que isso faz parte do ser humano que está num processo de evolução. É como o aluno que erra e o professor mais velho chega para ele e diz: meu filho, só erra quem tenta acertar. Se você quer acertar, está se esforçando em se melhorar, mas de vez em quando você esquece, tem uma recaída, é até certo ponto normal, mas você não pode se deixar abater com isso. Você cometeu um erro. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua.
É isso que nossa sociedade precisa. Nós precisamos disso. Esses últimos três, esse, os últimos 3 meses que faltam para chegar ao final do ano, né? Nós passamos chegamos quase à metade de outubro. Hoje são 11 de outubro, terça-feira. Então, esses 3 meses que faltam, outubro, novembro e dezembro, são meses para a nossa reflexão. São meses para nós pararmos e pensarmos o que nós podemos fazer. Ainda no ano de 2022, o ano não terminou, nós ainda temos 2 meses e meio pela frente, um pouquinho mais, né? Pela frente, para nós fazermos algo de útil, não apenas pelos que nos cercam, mas por nós mesmos. Enquanto estamos encarnados, enquanto estamos caminhando em direção à luz, como diz André Luiz, é tempo de trabalharmos em prol do bem. Os companheiros, não apenas do Eurípides Barçanufo, mas também de outras casas espíritas, como o Consolador, que eu faço parte, às vezes se questionam sobre o momento que nós estamos vivendo. Que momento é esse? Momento planetário que é reflexo de tudo que Emmanuel nos passou no livro A Caminho da Luz. Ele deixou claro isso, que nós teríamos que nos manter mais alertas e vigilantes para não reincidirmos nos velhos erros. Porém, como alguém comum, como um cidadão comum, que procura se melhorar, eu chego à conclusão que esse processo é um processo homeopático diário. Nós temos que viver um dia de cada vez, tentando nos melhorar sempre, procurando fazer com que o dia de hoje, esse final de dia de hoje, essa terça-feira, essa noite de terça-feira, seja melhor do que a segunda-feira. E amanhã, dia 12 de outubro, é feriado, tá? Dia da criança, dia que se comemora também dia de Nossa Senhora Aparecida, seja um dia melhor para todos nós. Vamos vibrar de forma positiva. Então, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje e que seja também melhor do que o dia de ontem. A gente tem que pensar assim. De repente, eu estou chateado porque eu não fiz o que eu podia ter feito ontem, mas eu estou vivendo o hoje. O ontem é uma lembrança, o hoje é o presente, o futuro é o futuro. Não, o ontem nem o amanhã existem. O ontem passou, o futuro pode chegar ou não. Então, eu estou vivendo hoje. O que eu posso fazer hoje para tentar consertar, para me melhorar, para evoluir, para dar um passo significativo? Hoje nós estamos aqui pensando o que nós podemos fazer na nossa comunidade, na nossa casa espírita, o que nós podemos promover através do estudo, através da caridade, do exercício da prática do amor, através da doação de gêneros para a cesta básica. Todos se lembram que na entrada lá, aqui do Eurípides, tem um carrinho de supermercado para lembrar os amigos dos gêneros que podem ser doados. É importante que a gente se lembre que existem pessoas que precisam muito mais do que nós. Assim como as outras casas espíritas que dependem da ajuda, da doação. Cada casa espírita se organiza dentro de um formato. Por exemplo, nós, no Consolador, resolvemos fazer de forma diferente. A gente aceita as doações, mas também nós colocamos à disposição daqueles que preferirem doar a cesta básica.
Então, a gente recebe a doação esporádica daqueles que podem doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, macarrão, óleo, mas aquele que pode colaborar com a cesta básica fechada, ele vai doar, fazer a doação. Como também temos o bazar que recebe objetos, roupas, sapatos, objetos, pequenos eletrodomésticos, objetos em bom estado, para serem revendidos e o dinheiro angariado para a manutenção da casa. A gente pode sair da nossa zona de conforto e ajudar. E nós não vamos esperar nos elevarmos espiritualmente para poder fazer o bem. É essa dúvida que muita gente carrega. O indivíduo ele não se acha em condição de fazer o bem, porque ele ainda se acha muito imperfeito moralmente. E eu me lembro de uma passagem que Chico Xavier disse para um companheiro que chegou na fila do atendimento fraterno. Isso está até relatado em lindos casos de Chico Xavier, ou Inesquecível Chico, que Gerson Sestini escreveu com Romeu Grise, uma coisa assim, aonde eu li. Onde um companheiro chegou e disse para o Chico o seguinte: Chico, eu gostaria muito de fazer parte de uma das frentes de trabalho aqui da Casa Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Mas eu sou um cara que eu tenho vícios, eu tenho arrastamentos, eu não me acho um indivíduo digno de fazer frente, ajudar numa das frentes de trabalho da casa. E o Chico falou para ele assim: meu filho, eu acho que falando isso, eu estou falando para todos nós, inclusive eu próprio. Tá? Se você for esperar estar num grau de perfeição para iniciar o trabalho assistencial, isso pode acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, ou pode ainda nem acontecer nessa encarnação, porque nós somos espíritos em processo de evolução. A minha sugestão é que você comece a fazer o bem, comece trabalhando em prol do bem, independente das suas dificuldades. Paralelo ao bem que você vai praticar, você vai pedir em prece ajuda aos benfeitores espirituais para você se transformar numa pessoa melhor. Então, guardando as devidas proporções, eu poderia dizer que todos nós somos espíritos que estamos procurando nos melhorar. E estamos tentando fazer alguma coisa de útil para ajudar aqueles que nos acompanham, aqueles que buscam a casa espírita. Perfeitos, só o Cristo. Nós somos criaturas que somos os imperfeitos, que nem a música que eu falei que eu escutei, que estamos em processo de reconstrução. É importante que a gente entenda isso. E o mundo que nós estamos vivendo é reflexo disso. As coisas desagradáveis que nós ouvimos, as situações desagradáveis que a mídia nos apresenta, elas são reflexo de espíritos comprometidos que se reencontram para reparar faltas antigas e que, infelizmente, por não terem a cautela necessária, o equilíbrio conveniente, acabam se comprometendo. Porque quando a gente reencarna, a gente é como se uma nova folha em branco é acrescentada no nosso prontuário de vida. E nessa folha em branco é anotada as coisas que nós fazemos de forma positiva, mas também é anotado num balanço reencarnatório aquilo que a gente ainda reincide. É que nem um médico que vai dar uma atualização do quadro clínico do paciente. Quando o médico diz assim: olha,
ele está se alimentando bem, ele está tomando soro, ele está tomando os remédios, mas ele ainda tem uma dificuldade, o organismo dele tem uma dificuldade de reagir à infecção. E com isso nós vamos manter o antibiótico. Eu diria que mais ou menos é o seguinte: nós estamos aqui tentando trabalhar em prol do bem, estamos tentando nos modificar, mas ainda estamos abrindo brecha a algum tipo de influenciação, algum tipo de arrastamento. E nós precisamos trabalhar através da prece, através do exercício da prática do bem, para contrabalançar isso, diminuir, digamos assim, o foco nesse lado sombrio que todos nós ainda trazemos no nosso mundo interior. Os chamamentos, os arrastamentos que nós trazemos. É possível? Sim. De uma hora para outra? Não. Nós temos que fazer um trabalho homeopático, quase que diário. Pararmos, como Santo Agostinho sugeria, que cada um fizesse ao final do dia um balanço. O que eu fiz de positivo hoje? Eu fiz alguma coisa positiva para alguém? Não. Eu não fiz nada de negativo, mas eu também não fiz nada de positivo. Então, isso é uma coisa que nós temos que nos lembrarmos. Apesar das nossas dificuldades, a gente tem que estar consciente da nossa responsabilidade em se melhorar, a nossa responsabilidade reencarnatória para nós mesmos, em alguns aspectos. Isso é uma coisa interessante que um companheiro do Consolador, conhecido, inclusive do Gilberto Bordalo, chamado Gerson Sestini, que escreveu o livrinho Inesquecível Chico, né, junto com Romeu Glise, que provavelmente os companheiros do Eurípides já devem ter visto. E o Gerson, foi uma coisa que ele me ensinou, o seguinte: nós não evoluímos como um todo, nós evoluímos por partes diferentes. Existem setores da nossa vida que nós amadurecemos mais rápido e evoluímos mais rápido do que outros. Então, por exemplo, às vezes no campo profissional, a gente consegue evoluir bastante. No campo intelectual, nós conseguimos evoluir, nos melhorarmos. Às vezes, no âmbito familiar, não. No âmbito familiar, nós arrastamos dificuldades de relacionamento com alguns familiares, ou com os filhos, ou com os pais, ou com os avós. Parece que a gente reencarnou naquela família para acertar velhas arestas. Ou no âmbito pessoal, trazemos alguns vícios, viciações da alma que nós precisamos corrigir. E aí nós passamos algum período num processo de convalescência, avaliando o quanto nós estamos conseguindo lidar com as nossas dificuldades. Tem momentos que a gente compartilha, a gente socializa a nossa dificuldade num atendimento fraterno. Chega para conversar com o dirigente mais experiente e fala: olha, apesar de tudo que eu venho fazendo, ainda tem um setor da minha vida que eu não consigo me melhorar. Mas eu já tomei consciência que eu talvez nessa encarnação eu precise ter uma plena noção das minhas dificuldades. Eu reencarnei nessa atual existência para que eu pudesse ter uma consciência na condição de vigília, na condição de encarnado, daquilo que eu tenho mais problema no momento em que eu tenho que trabalhar. Apesar de ter muitas coisas que eu venho fazendo em prol do bem, muitas coisas que eu venho tentando me melhorar, arestas que eu venho tentando acertar, mas eu ainda tenho coisas sombrias. Mas eu não vou deixar de buscar a melhora pessoal.
mesmo sabendo que eu ainda projeto uma sombra que eu trago no meu mundo interior das minhas dificuldades. Isso é uma questão muito de cada um de nós, sabe? Mas a nossa sociedade, ela apresenta muitos casos que vêm à baila por conta da mídia, e aí as pessoas parece que só veem o lado sombrio do que a nossa sociedade produz. Por isso que existe essa corrente de oração que convida as pessoas a orarem pelo nosso país. E o professor Eurípides Barçanufo já dizia isso desde quando ele estava encarnado lá em Sacramento, quando ele começou, por volta de 1900 e alguma coisa, uma oração pelo Brasil, na parte da manhã, se não me falha a memória, para que as pessoas pudessem, naquele momento, vibrar em favor do nosso país. Talvez nunca tenhamos precisado tanto das preces dos companheiros das casas espíritas, ou pelo menos de um minuto de um pensamento positivo. Não somos melhores do que os outros. Não estamos aqui para dar exemplo, estamos longe disso, porque assumimos as nossas dificuldades diante da nossa consciência e diante dos benfeitores espirituais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa buscar uma melhora. Vamos tentar contrabalançar as coisas positivas para que elas tenham um peso maior no balanço reencarnatório do que as coisas negativas que a gente fez ou que ainda possa vir a fazer. Porque eu sou obrigado a reconhecer, junto aos companheiros, nessa fala, nesse encontro, que devido à nossa pouca evolução, nós não podemos afirmar em público que nós não vamos recair nos velhos erros do passado. Eu sou obrigado a dizer, de forma sincera, que nós vamos tentar errar menos. Porque nós somos reincidentes. E o que a gente faz? A gente procura ter a consciência plena do que a gente pode fazer para se melhorar. E eu volto a bater nessa tecla. Porque o que a gente tem visto pelos meios de comunicação, tanto televisão, internet, jornal, revista, tá? É que, infelizmente, esses meios de comunicação, para dar audiência, vender, garantir que as pessoas se mantenham ligadas, os indivíduos veiculam apenas o que há de ruim, como se o país como um todo, o continente como um todo, as Américas ou o planeta ainda estivesse com o pé totalmente enfiado na lama. É lógico que existem exceções à regra. Os homens se comprometem, sim, mas eles serão responsabilizados. Nós sabemos perfeitamente, nos foi colocado isso no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, e isso já vem sendo dito, até por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que o planeta vai continuar sendo o mesmo. Os espíritos que estarão encarnados no planeta serão espíritos moralmente mais evoluídos. Ou seja, nós ainda temos tempo de fazer o dever de casa. Agora, vai depender muito de cada um, porque os reincidentes, aqueles que resistem a uma mudança, não importa qual sejam, não importa de que país ou de que continente sejam, esses poderão vivenciar uma experiência muito parecida com os exilados de Capela, que vieram para a Terra
para poderem ajudar no processo de evolução do planeta Terra. E depois de algum tempo, muitos retornaram para a capela e outros continuaram aqui. Então, nós precisamos parar e pensar: o que nós desejamos para nós, enquanto encarnados, um mundo melhor? O que nós desejamos para a nossa sociedade, para nosso bairro, para a nossa cidade, para nosso estado, para o nosso país, enquanto encarnados? Um lugar melhor para se viver, um local mais acolhedor. Quando o Cristo entregou a Ismael a responsabilidade pela administração, se nós podemos dizer isso, ou pela tarefa de guiar o Brasil, a pátria do Cruzeiro, a terra em que o Evangelho viria a ser divulgada, ou seja, a terceira revelação que surgiu na Europa, na França, em Lyon, com Allan Kardec, mas se difundiu com tanta facilidade no Brasil. Não é por acaso que isso aconteceu. Nós não podemos esquecer que o compromisso espiritual do Brasil em se tornar a pátria do Cruzeiro e a terra do Evangelho é para que dar a oportunidade das pessoas em se reestruturarem aqui, a caminho da luz. O país não é o que nós gostaríamos. Uma grande escola, um hospital de almas, um grande educandário, onde nós reencarnamos de acordo com as nossas necessidades de ordem moral. E é aí que reside a grande questão que muitos se perguntam. Por que nós estamos passando por tantos problemas? Porque nós estamos numa classe aonde reincidimos nos velhos erros. Hoje, no movimento de educação formal nas escolas públicas, evita-se colocar os repetentes numa única turma. Pulveriza-se os repetentes, aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, nas turmas, para que as turmas elas sejam heterogêneas, tenham bons alunos e tenham alunos regulares, para que haja uma interação, para que os bons ajudem os regulares e, através da troca, todos possam evoluir juntos. Antigamente, havia uma mentalidade que está se modificando de pegar todos aqueles alunos com muita dificuldade e fazer uma turma de aceleração. Descobriu-se que isso não era produtivo, porque dentro da turma você tinha alunos com deficiências, mas que se estivessem misturados com alunos melhores, eles poderiam interagir de forma melhor. Então, é isso que acontece. Você tem turmas, você tem uma sociedade heterogênea, onde você tem indivíduos muito bons convivendo com indivíduos medianos, com indivíduos que estão aprendendo, porque uns ensinam aos outros, é um processo de troca. Seria uma pretensão muito grande da nossa parte achar que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, iria privilegiar determinados países, colocando indivíduos tão bons naquele país que não tivesse problemas. E quando nós fazemos um estudo sociológico, político e econômico dos países, a gente vê que todo país tem seus problemas, que nós não vamos entrar no mérito. Lógico que dentro de um processo, digamos,
de evolução, numa escola, nós temos várias turmas. Cada turma está num grau de amadurecimento. Às vezes as pessoas, elas se acham no direito, e é um direito que elas têm, de até mudarem. Eu quero mudar para uma sociedade, para um local melhor. Eu quero viver num lugar melhor. Mas se ela tiver um compromisso muito grande e ela deixar de realizar esse compromisso moral que ela tem para com ela mesma, para onde ela for, ela vai ser encaminhada para uma situação em que ela precise passar. Ninguém para, ninguém cai de paraquedas, como se costumava dizer, em um lugar aonde não haja uma sintonia vibratória com essa pessoa. Nós passamos pelaquilo que precisamos passar para nosso crescimento, para a nossa evolução. Se esses acontecimentos que estão eclodindo, pululando na nossa sociedade, estão vindo à tona, é um processo, digamos, de purgação, para chamar a atenção, como um todo, das arestas que precisam ser acertadas. Para que a gente possa começar a terminar esse nosso encontro, devolvendo a palavra ao companheiro da casa de Eurípides Barçanufo, que nos recebeu, tá? Que todos pensem no seguinte: as dificuldades que existem são para nós nos melhorarmos. Todo mundo, fazendo uma comparação grosseira, todo mundo sabe que existe nas Olimpíadas, que acontecem de 4 em 4 anos, uma coisa chamada corrida de obstáculos. O nome já diz, obstáculos. O indivíduo tem que correr saltando os obstáculos. Nós temos que viver a nossa vida lidando com os obstáculos da melhor forma possível, administrando os obstáculos para nós nos melhorarmos. Para que a gente finalize, me ocorreu aqui uma lembrança de uma passagem da história da humanidade ligada à Reforma Protestante. E essa história é com Martinho Lutero. Martinho Lutero, em uma das suas pregações, disse uma coisa muito interessante que eu acho que se encaixa no final dessa nossa fala. Quando ele disse o seguinte: eu não tenho como impedir que os pássaros, os pombos, voem sobre a minha cabeça, mas eu posso enxotá-los para que eles não pousem nela. Eu não posso impedir, nem tenho como impedir, que eu seja assediado, mas eu posso lutar contra os assédios. Essa passagem que Martinho Lutero nos deixou, eu diria até que uma passagem intuitiva, espiritualmente falando, é para que a gente pense que quem está na chuva, mesmo com um guarda-chuva, se molha. Então, aquela passagem, quem está na chuva é para se molhar. Mas isso não quer dizer que eu não leve um guarda-chuva para que eu me proteja para não pegar um resfriado. Então, em termos práticos, se está chovendo forte, eu vou sair e eu levo um guarda-chuva, eu sei que eu, querendo ou não, eu vou me molhar, mas eu vou me proteger para que a chuva não venha a agravar a minha condição de saúde. A coisa ela vai mais ou menos por aí. E que a gente tenha sempre a consciência, sempre, de que devemos fazer o que está ao nosso alcance para nos melhorarmos, apesar das nossas dificuldades pessoais em conseguirmos nos tornar criaturas, seres humanos, espíritas
melhores do que somos. Eu desejo aos amigos da casa de Eurípides um final de noite de paz e de luz, convidando a todos para fazer uma singela prece ao final desse nosso encontro, para passar a palavra para o companheiro da casa que vai concluir esse nosso encontro, dizendo que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, ele venha abençoar essa casa de oração que nos acolhe de maneira com tanta ternura, com tanto carinho, que o acolhimento que o professor Eurípides sempre dispensou a todos possa ser estendido a todos os frequentadores dessa casa. E que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo aos amigos uma noite de paz, uma noite de luz. Que assim seja. Bem, meus amigos, chegamos então aos momentos finais da nossa reunião de hoje. Agradecemos ao Éder. Muito interessante as suas reflexões, não é, Éder? Essa lembrança que você fez, né, da turma de aceleração que tinha na nossa época, né, antigamente a gente ficava dividido, né? A gente tirava os alunos com menos rendimento da sua turma e criávamos as turmas de aceleração, mas depois a gente foi vendo que a pedagogia foi vendo que isso não era o melhor. O melhor era realmente manter esses alunos com mais dificuldade junto dos alunos que tinham mais facilidade. E achei muito interessante você trazer essa reflexão da nossa época para os dias de hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa existência, né? Quando todos nós estamos inseridos, né, numa mesma sala de aulas, entre aspas, né, que é essa sociedade em que vivemos, em que os que têm mais facilidade ajudam aqueles que têm mais dificuldade. É o princípio de hoje, né, do ensino. Aqueles que têm mais dificuldade se valem da experiência e da facilidade daqueles que conseguem apreender melhor as suas lições. Então é isso, Éder. Muito obrigado pela sua presença na noite de hoje. Que Deus possa continuar abençoando o teu trabalho e que possamos guardar sempre essa tua recomendação final de que devemos ter a consciência de que fazer todo o bem que está ao nosso alcance para nos melhorarmos digamos assim, a conduta correta para este momento de transição em que nós vivemos. Então, vamos passando ao momento seguinte da nossa reunião. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e, em seguida, vamos ouvir a nossa música final, né? O nosso momento artístico, para finalmente fazermos a leitura da trovinha da noite de hoje. Então, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de reflexão, por estes momentos que estivemos juntos, meditando sobre este tema tão importante para nós, que é o da transição planetária. Permita, Senhor Jesus, que possamos nos aperceber das nossas responsabilidades para este momento e que possamos perseverar no nosso propósito, nos transformarmos para que, desta forma, consigamos aproveitar bem este momento de transição em que estamos inseridos. Portanto, Senhor, em teu nome, em nome do professor Eurípides e em nome de Deus, encerramos esta primeira parte do nosso trabalho, passando a seguir para o momento artístico da noite de hoje. Graças a Deus. E na noite de hoje, temos de volta a nossa companheira Nízia Maria,
estava adoentada, mas que, graças a Deus, está de volta e nos traz a sua regência muito, muito competente, nos trazendo a música da noite de hoje. Nossa Nízia Maria vai nos tocar Doce Maria, que nós sabemos que é uma das músicas prediletas do nosso companheiro Éder Andrade, então, uma homenagem ao nosso Éder. Com vocês, então, vamos ouvir aqui a nossa Nízia Maria. Muito obrigado, Nízia, pela sua música na noite de hoje. Então, nós vamos encerrar nosso trabalho lendo a trovinha que foi escolhida, é a trovinha número 2. Pedi, então, ao nosso Ricardo para projetar a trovinha número 2. Está aí. É do livro Trovas do Meu Baú, do nosso querido companheiro, presidente da nossa casa e fundador, Gilberto Bordalo. E é essa que está aí que nós podemos ler juntos. A felicidade procurei, caminhando sem cessar. Quando uma voz escutei, ela está com quem se propõe a trabalhar. Então é isso, meus amigos. A felicidade procurei, caminhando sem cessar. Quando uma voz escutei, ela está com quem se propõe a trabalhar. Então, nós que estamos num momento de transição planetária, precisamos, portanto, trabalhar
para nos inserirmos neste novo momento da evolução do nosso planeta, para que aproveitemos bem esta oportunidade que nos está sendo concedida. Agradeço a todos a presença nesta noite, especialmente ao Éder, pelas suas reflexões, a nossa Nísia, pela sua música, pela execução da música, ao Ricardo, que está na parte técnica, e desta forma estamos encerrando esta transmissão da noite de hoje. Graças a Deus. Aquele primeiro dia do lindo mês de Maria, uma criança nasceu envolto em perfume, trazendo na fronte o lume e o Mestre divino lhe deu. O sol naquele momento lá na nossa sacramento intensamente brilhou, iluminando os caminhos, as árvores e os ninhos, tudo falando de amor. E nesta terra sofrida dedicou a sua vida a todo irmão sofredor, praticando a caridade com toda a simplicidade. Ele exemplificou. Alma querida, que a tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Querido Eurípides, apóstolo